Graças a Deus, tenhamos um dia proveitoso, tenhamos consciência do que nosso Senhor nos oferece. Façamos da nossa consciência uma reciclagem diária, a fim de resolvermos os males que atormentam a nossa forma de viver. Nenhuma doença ela é trazida como karma punitivo em cada ser humano. Existe um processo cultural em cada um dos continentes, pela idade espiritual dos seus povos, no que cada um encara como valor a sua forma de ser e de viver. Os hábitos é que criam as condições físicas e tudo mais que o corpo absorve. O corpo precisa de nutrientes. A qualidade desses nutrientes é que principalmente os povos que vivem no Ocidente precisam rever. O aumento da população gerou uma ganância muito grande à indústria alimentícia, que não importando-se muito com a saúde do que está ali vigente, criam-se mecanismos juntos às indústrias farmacêuticas para poder apenas iludir as pessoas quanto à facilidade na alimentação, para criar a ilusão de corpos fortes, nutridos, e não passando à população os dados reais científicos de quantas doenças surgiram da década de 50 para cá, quando a indústria alimentícia aliada à indústria da farmácia criaram um mecanismo de expansão mundial. É só cada um refletir quanto do seu orçamento está na farmácia e está no supermercado. Basicamente, o custo maior da sobrevivência após os 50 anos de idade está mais em alimentos restritivos e a farmácia. A indústria tentando iludir um pouco mais o povo, criou-se a ilusão dos alimentos integrais. Só que poucos são aqueles que se dão o trabalho de pegar uma lupa e ler aquelas letrinhas miúdas sobre o que de fato existe ali, nesses alimentos tidos como integrais. Comece a pesquisar, comece a ler. As orientações que nós passamos aos irmãos é quanto à utilização dos alimentos naturais. Naturais. Vocês sabiam que o açúcar que vocês precisam, os frutos produzem? E que o açúcar fabricado
passa por uma séria manipulação química até chegar à condição ilusória do consumo? Vocês sabiam que a quantidade de sal que vocês precisam nos legumes e nos cereais tem exatamente a quantidade que o corpo precisa? Observe o crescimento do diabetes no Brasil. São quase 50 milhões de brasileiros com diabetes ou pré-diabéticos. E o propósito é chegar aos 80 milhões nos próximos 15 anos. Uma programação feita na forma em que a indústria alimentícia faz, aliada à farmácia, pelo exagero da população, na procura de um bem-estar inexistente. Para que você tenha saúde, a sua alimentação é fundamental. O dia que vocês tiverem a preocupação de estudarem os modos de vida de quem vive no Oriente, fazer uma comparação com quem vive no Ocidente, procure em toda a China quantos casos de diabetes tem. É 1 em cada 10 milhões. Procure saber quantos casos de tumores, cânceres tem. Não há dados, porque são raríssimos os casos. Raríssimos. Começou a acontecer algumas coisas agora, pela invasão do Ocidente e a sua forma gananciosa de alimentação, aos povos raízes da terra. Observem que na própria África não existe diabetes ou câncer. As doenças que vêm de lá é por questões de higiene, por questões de experimentos científicos que criam vírus e injetam nas águas das aldeias para tentarem espalhar doenças pelo mundo, como fizeram com a AIDS, com o Ebola. Doenças fabricadas pelas indústrias farmacêuticas, ao custo do enriquecimento, com a desgraça alheia. Por que os espíritos insistem tanto em que vocês bebam chás sem açúcar, sem este açúcar venenoso que vocês compram, mesmo esses que vocês acham que é natural? Os chás são diuréticos, são purgativos, são reparadores da flora intestinal, reparadores das funções cardíacas, reparadores das veias. Os frutos e legumes equilibram nada menos, nada mais do que as moléculas e tecidos que formam o sangue. Ou vocês nunca perceberam que todas as doenças aparecem no sangue, na urina, nas fezes?
Por que vocês fazem esses exames? Porque ali está a doença. E é ali que o sangue se espalha pelos órgãos. E os órgãos vão adoecendo pelo encaminhamento do sangue enfraquecido, cujo órgão não consegue manter a função. Quando nós insistimos para que aprendam a fazer uma alimentação mais natural, é para que vocês tenham saúde. Quanto à composição física, existem as fórmulas naturais de correção. Os irmãos que têm muitos problemas de coluna, problemas com hérnias de disco, já experimentaram comer broto de bambu? Ou pelo menos tiveram a curiosidade de fazer uma pequena comparação de como é um anel da coluna e como são os anéis do broto de bambu? Até a cor é a mesma. Até o enrijecimento do bambu com os ossos são os mesmos. Por que não se divulga isso? Porque precisam vender remédios. Existem vícios difíceis de serem curados pela necessidade que o corpo vai adquirindo por ingestões erradas ao longo do tempo da alimentação fabricada. O viciado não sofre crise de abstinência? O viciado em drogas? Os viciados em alimentos não sofrem a mesma coisa? A crise da abstinência? Qual a diferença entre as drogas e a alimentação produzida hoje? Mas é tudo tão mais fácil, não é? Não é mais fácil ao viciado se entregar às drogas e viver apenas mais um dia? Não importa como, sem qualidade de vida, sem saúde, com seu armário de remédios antidepressivos, energéticos. Quantos remédios você toma todo dia? Alguns, mais de 50 comprimidos por dia. Quão lucrativo é esse negócio? Por que falar em comer esses produtos naturais? Por que o combate? Por quê? Para quem quer se livrar de um mal, tem que ir cuidando da consciência, do que faz. O seu corpo reage. Quando você começa a ingerir muito adoçante, o seu baço e o seu pâncreas fica preguiçoso. Ele para de trabalhar. Se você começa a receber uma renda todo mês, você vai continuar trabalhando da mesma forma? Você não vai diminuir o seu ritmo de trabalho? Porque você tem uma renda todo mês? Você colocando adoçante todo dia no cafezinho, no suco, pequenas gotas, não é? Mas já viram o tamanho da bomba que aquilo é? Que depois, quando você para de usar, o seu baço e o seu pâncreas, ele já esqueceu como trabalha. Não é assim contigo? Você fica muito tempo fora do trabalho.
De repente você perdeu a sua renda. Não vai ser difícil para você recomeçar e continuar aquele ritmo da sua necessidade? Os órgãos ficam preguiçosos. Ficam preguiçosos. Tome cuidado com o que você come. Quando nós ensinamos vocês a fazerem os sucos antioxidantes, e vamos falando, ensinando e pedindo aos irmãos que vão mostrem o formato dos alimentos. Quantos que não criticam o chuchu? Tão rico, em qualquer lugar tem no nosso Brasil, e falam que tem apenas água. Mas não falam que tem mais vitamina C do que a laranja. Chega a comparar-se à acerola, porque é muito barato. As pessoas vão começar a comer chuchu e acham que apenas só serve para baixar a pressão, mas não veem o bem que ele faz à pulsação cardíaca, porque vai limpando as artérias daquela gordurinha dos que comem muito macarrão. É muito difícil o ser humano refletir sobre o que faz. Muito difícil. Será que os seres humanos sabem que esse barulho na cabeça, o zumbido no ouvido, é provocado pela arcada dentária? Será que eles sabem a verdade sobre isso? Ou vão nas farmácias, aos médicos, tomarem mais remédios? Por que não procuram um ortodontista e façam uma análise de como estão seus dentes? Como é importante mastigar. Será que vocês conseguem lembrar-se, quando falamos sobre as glândulas sublinguares que cuidam da imunidade de vocês? Para vocês, assim que acordarem, tomarem uns bons goles de água e curarem úlcera no estômago, gastrite, problemas com refluxo. Mas tão simples assim, doutor? E o que eu faço com esses remédios todos? O que eu faço com todas as receitas? Os remédios de uso contínuo. Por que uso contínuo? Porque você não vai mudar o seu hábito alimentar. Você quer continuar comendo as mesmas coisas? A indústria encontrou ali mais um bom motivo para vender. Quantas vezes não foram falados? Você quer um coração bom? Coma pelo menos uma maçã por dia. Coma uma pera por dia, as mulheres que não querem ter problemas nos seus seios. Como um pedaço de melancia as que não querem ter problemas no útero. Comam uvas. Mas é tão caro, doutor. Mas é tão difícil, doutor. A indústria farmacêutica aplaude os que querem facilidade e não sabem por que os seus ossos estão se esfarelando. E agora acusaram a farinha que é usada há milênios
como grande vilão. Aí começaram a criar outras, com mais misturas, para enganar o nosso pobre povo, que com a preguiça de ler, não usam uma lupa para ler aquelas letrinhas, que ninguém se preocupa em saber o que está ali. Mas é tão gostoso. Aos que gostam muito do doce, eu preciso comer doce todo dia. Será que eles conseguem saber que o seu fígado está preguiçoso? Eu não gosto do chazinho amargo. Será que ele não sabe que o chazinho amargo é para tirar a gordura que está se juntando no fígado? Será que as pessoas não estão vendo que a população mundial fica cada dia mais obesa? Aí vai causando os problemas na tireoide. Mas tão difícil, doutor, comer esses alimentos? Mas por que eu tenho que tomar esse chazinho de gengibre para ajudar minha digestão, ajudar meu intestino? Será que a minha tireoide vai ser ajudada se eu tomar esse chazinho de gengibre? Mas é tão ruim, doutor. Eu tenho uma barra de chocolate guardada na gaveta, dentro do casaco, no guarda-roupa, porque meus filhos ficam me perturbando que eu não posso comer esses doces, mas eu gosto tanto. O viciado em drogas faz o quê? Onde ele esconde as drogas? Eu não sou viciado. Eu não uso maconha, cocaína, heroína. Eu não uso crack. Mas eu não fico sem meu chocolate, o meu doce. Mas eu não gosto do chá amargo. Você quer de fato ficar curado? Você quer de fato ficar com boa saúde? Ou continue assim? Ou continua assim? Vocês sabiam que no ano que se passou, registrados por nós, porque não há dados, que em toda a China, com mais de 1,5 bilhão de habitantes, tiveram-se 18 casos de AVC no ano passado? 18 casos de AVC no Brasil, a cada hora. A alimentação. Bebam água. Pelo menos 10 copos de água por dia. Não abortem suas vidas. Aprendam. Olhem para os alimentos. Há uma semelhança com seu organismo. Há uma semelhança. Aprendam. Você já está viciado. Agora vem toda a abstinência. Você tem coragem? Você tem coragem para encarar essa jornada de ficar curado? Vocês vão conseguir lembrar-se que o açúcar que você precisa, os frutos têm? Será que vocês vão criar o hábito de, após as refeições, comer uma fruta para ajudar na digestão? Ou vamos comer doce?